Jesus, toma o teu lugar, um canto de louvor, preparamos para ti. Canto de honra, canto de glória, Senhor Jesus, toma o teu lugar. Toma o teu lugar, toma o teu lugar, lugar de honra, lugar de glória, Senhor Jesus, toma o teu lugar, um canto de louvor, preparamos para ti. Canto de honra, canto de glória, Senhor Jesus, toma o teu lugar, entronizado entre os louvores, do teu povo, só pra te adorar. Estamos nós aqui. Santo és santo, tu que habitas entre os louvores da igreja, tudo é para ti, só pra te adorar. Estamos nós aqui, Senhor. Entronizado entre os louvores, do teu povo, só pra te adorar. Estamos nós aqui. Só tu és santo, tu que habitas entre os louvores da igreja, tudo és para ti, só pra te adorar. Estamos nós aqui, Senhor. Exatamente para isso que estamos nós aqui neste sábado pela manhã, para nós 9, 10 pessoas que aqui estamos ministrando neste culto, aqui para você no domingo, junto com os seus. Muito obrigado por esta oportunidade que você nos dá de chegarmos até você, chegarmos até o teu lar, chegarmos aos teus familiares, amigos,
aqueles que nesse tempo decidiram se encontrar com o Senhor, se encontrando com a Igreja do Senhor. Nós, da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, estamos honrados com sua presença. E estamos honrados por estarmos com vocês onde vocês estão. Necessitamos de lugar de conforto, lugar de aconchego, lugar de acolhimento. E o que esperamos nesse tempo é que a sua casa, seu lar, seu trabalho, sua atividade, qualquer que seja nestes dias, seja este lugar de conforto, lugar de paz e também de segurança. Nossa igreja se coloca à disposição de você em duas frentes que consideramos muito importantes. A primeira delas é acolher o seu pedido, acolher a sua dor, acolher os seus, aqueles que são tão importantes para você. Nós fazemos isso intercedendo por você. Portanto, nesse momento, agora, no culto, você tem à disposição a oportunidade de abrir, através de um clique, uma área específica no nosso site, onde você pode colocar o seu pedido de oração. Está lá, pedido de oração. Entre, se você necessitar desse acompanhamento da nossa igreja, nós estaremos durante toda esta semana intercedendo por você. Uma outra frente importante que a gente quer compartilhar com você é a seguinte. Ao abrir o site de nossa igreja, que você já está vendo, logo na primeira página, do seu lado esquerdo, você vai ler informativo semanal. Abrindo este informativo semanal, seja através do QR Code ou através do anexo em PDF, você terá todas as informações das atividades online de nossa igreja durante toda a semana. O que queremos é proporcionar a você a oportunidade de conviver com a nossa igreja. Conviver com os membros da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro em atividades específicas. Estudo da Palavra de Deus, canto coral nos momentos de devocional de cada grupo, tempo de oração de vários grupos, como Ministério Diaconal na quarta-feira, Coro Dominus na sexta-feira, tudo à sua disposição. Temos vários ministérios, ministério com crianças, ministério com juventude, educação cristã, e muitos outros ministérios que você pode, acessando estes links lá no informativo semanal, participar conosco de todas as atividades. Será um prazer ter você conosco participando. Temos também no rodapé do nosso informativo semanal a conta da nossa igreja, a conta bancária da nossa igreja. Disponibilizamos ali para que você, membro da igreja, que puder, que quiser cumprir as orientações do Senhor nesta semana, entregando seus dízimos, tem acesso fácil olhando estes números. Você visitante que quiser participar com alguma oferta, oferta para o trabalho missionário, oferta para o celeiro de nossa igreja, um projeto que neste momento tem abençoado muitas pessoas que estão carentes do que é básico, que é a alimentação. Esse projeto do celeiro serve, portanto, aos membros da nossa igreja, mas serve também aos não membros de nossa igreja que queremos acolher. Você pode ir lá, informativo, semanal, rodapé, site de nossa igreja e pegar o número, fazer o seu depósito. Última informação sobre o depósito. É muito importante que você defina no e-mail que você vai mandar para a secretaria de nossa igreja
para que área da igreja ou para que área das atividades você está enviando as suas ofertas. Dízimo, missões, coloque a palavra missões, celeiro, para essas pessoas que estão carentes de alimentação, remédio, coloque celeiro. Quando estes valores entrarem em nossa conta, a tesouraria de nossa igreja irá direcionar o seu valor exatamente para o lugar certo. Um dos maiores desafios de todos nós é o desafio de deixar Deus controlar todas as coisas. Essa música que você já está ouvindo, a irmã Thalita vai nos abençoar, ministra aos nossos corações o grande desejo do ser humano, embora desafiador desejo, de deixarmos tudo no altar do Senhor. Queremos dar conta de tudo o que está acontecendo, do lado de fora de casa, mas também às vezes queremos dar conta de tantas coisas do lado de dentro de casa. E talvez do lado de dentro desta casa. Muitas coisas nós não podemos e não vamos controlar. Para estas coisas, confiamos num Deus que pode nos abençoar. Cante conosco. Onde você está agora, a letra à sua disposição. Louve o Senhor com esta melodia. Em fervente oração, veio teu coração na presença de Deus derramar. Nós só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser encontrar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceita. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser encontrar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar.
porção da palavra de Deus, uma significativa porção da palavra de Deus. A encontramos no Evangelho segundo João. É o quarto Evangelho lá no Novo Testamento. Leia conosco. Quero sugerir que, enquanto você lê agora ou posteriormente, pense na porta que vamos ler agora como no caminho da salvação. É uma outra forma de interpretar a mesma informação bíblica. Assim diz, portanto, a palavra de Deus. Vamos ler juntos. Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vierem antes de mim todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê o lobo, vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas. Preste atenção nesta informação de Jesus. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Pai, obrigado por esta informação bíblica que tanto nos inspira, em especial quanto ao cuidado que o pastor tem com as ovelhas. Na certeza que somos as suas ovelhas, nós queremos confiar neste pastor e entregarmos a nossa vida toda a este pastor. Deixar que este pastor controle todas as coisas em nossas vidas. Mas, ó Pai, assim como Jesus mesmo acabou de dizer para nós aqui neste texto, há outras ovelhas. Existem outras ovelhas que não estão no aprisco. Nos inspire, ó Pai, nos mobilize a sairmos da nossa zona de conforto e, assim como Jesus o fez, nós todos cuidarmos de outras ovelhas. Utilizemos, ó Pai, tudo que o Senhor tem nos dado para irmos em busca de tantas ovelhas que estão fora do aprisco, assim como o Senhor o fez, amando cada uma delas, que nós o façamos neste domingo e nesta semana. Amemos aqueles que estão fora do nosso aprisco, ou do aprisco do Senhor. Essa é a nossa oração, que a fazemos no nome precioso de Jesus. Amém.
de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Este é ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Leva o contigo nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir.
O nome de Jesus sara os feridos fisicamente, sara os feridos emocionais e mais ainda os feridos espirituais. Para Ele não há limite para a ação do seu poder. E o primeiro hino que nós cantamos diz: em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus derramar. E é isso que vamos fazer agora. Vamos derramar os nossos corações na presença do Senhor, intercedendo por alguns irmãos. Por exemplo, nós temos em nosso boletim de hoje, não sei se você está acompanhando, que nós temos um boletim. Todo domingo continua sendo feito o boletim. Ele não está sendo impresso, mas ele está sendo disponibilizado na internet. Aí no site da igreja você pode acessá-lo. E ali nós temos os nomes dos irmãos que estão precisando de oração. E esses irmãos, a lista é grande, nós dividimos a lista geralmente na primeira parte, no culto da manhã, e a segunda parte, por ela, nós oramos no culto da noite. Oremos pela irmã Andréia dos Santos, Antônia Guimarães, Aurizé Cláudio Dias de Santana, Beti Lacerda, Campos Duarte Siqueira, Celis Queiroz, Clóris Pacheco, Eduardo Alves Lopes, Elias Ângelo, Eunício Oliveira Santana, Hilda dos Santos e Edu Torres, Isabel Amélia Salles e Israel de Souza. Ao par disso, nós oraremos também pelos irmãos. Alguns amigos estão com a ameaça do coronavírus, outros já têm o corona mesmo, então por eles, na dúvida, vamos orar. Por Paulo Cabral Pimentel Filho, ele é filho de um diácono aqui da nossa igreja, irmão Paulo Cabral Pimentel, e o filho é médico em Belém, e se sabe, os médicos estão na frente de trabalho, né? Eles estão no fronte mesmo da guerra, dessa guerra contra o vírus. Oremos por ele então. André, nosso irmão André e a irmã Magda, a Magda está bem melhor, e o André esteve na UTI, está na UTI, está melhorando, graças a Deus, as orações Deus tem ouvido. Vamos continuar orando pelo André. Soubemos de um irmão chamado Eduardo Henrique, ele está internado no hospital Felipe Pinel. Ele teve uma queda em casa, ele é viúvo de pouco tempo e está internado no hospital. Uma médica fez contato com a igreja porque não conseguiu contato com nenhum parente. Então oremos pelo irmão Eduardo Henrique. Oremos também pela irmã Rosângela, esposa do irmão Teófilo Figueiredo. Oremos pelo irmão Jorge Becker, que também está com suspeita do coronavírus. E a irmã Eva Ferreira Coutinho, não é nossa Eva daqui não, é Eva da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. Ela é a mãe de um irmão Ivan Coutinho. Ela tem 82 anos, o irmão Ivan vem de Niterói com a sua esposa sempre aqui, mas ontem ela foi internada, sexta-feira. Vamos orar também pela diaconisa Eneida Soares Ribeiro. Ela está muito triste, enlutada com o passamento da sua mãe, a irmã Edna. Então, a Eneida é a filha da irmã Edna Soares Ribeiro, faleceu nesta sexta-feira. Então, vamos continuar orando pela irmã Eneida Soares, não é Eneida Pimentel. Algumas pessoas estavam fazendo confusão com as duas Eneidas que nós temos aqui na igreja. Eneida Pimentel é filha do pastor Estevão e da irmã Nessi. E a Eneida Soares é filha de Edna, essa que faleceu, e o senhor Paulo Ribeiro. Então vamos orar pelo consolo do Espírito Santo para esses irmãos e outros que à sua mente o Senhor trouxer nesta hora de intercessão, né? Devemos derramar os nossos corações na presença de Deus, sabendo que o nome de Jesus é poderoso para sarar os feridos em qualquer área. Vamos curvar as cabeças e vamos orar. Eterno e querido Deus, nós te louvamos por esta oportunidade de podermos cultuar o teu nome. Nós te louvamos porque nada impede que te cultuemos.
nem mesmo um vírus de potência tão devastadora. Mas, Senhor, nós te agradecemos os cuidados que tens renovado junto a nós a cada manhã. Tu nos tens protegido, Tu nos tens guardado, Tu tens sustentado as nossas vidas. Nós te louvamos pela vida destes irmãos cujos nomes temos aqui na nossa lista. Eles estão conosco e eles, mesmo precisando de socorro, a Tua graça os atende, a Tua graça os sustenta. Pedimos por aqueles que estão ao lado deles, sofrendo junto, padecendo também, e pedimos que eles sejam capacitados por Ti e sejam revestidos de força e energia da Tua parte para cuidarem desses seus queridos. Oramos a Deus pela nossa terra, pelo Brasil, pelos governantes que temos. Nós pedimos que a Tua graça possa também invadir escritórios, gabinetes e interferir nas decisões. Pedimos, Senhor Deus, que nós tenhamos um país melhor depois dessa pandemia. Oramos, Senhor, pelos cientistas que estão na frente de trabalho, que estão procurando remédio, tentando descobrir uma vacina para combater esse vírus. Nós pedimos que Tu os capacites. Já os tens capacitado até aqui e pedimos que eles prossigam sendo capacitados e com uma certa urgência para descobrirem o remédio contra esse mal. Senhor, nós queremos também pedir que Tu protejas os profissionais de saúde. Pedimos pelos médicos, pedimos pelos enfermeiros, pedimos pelas pessoas que trabalham na administração dos hospitais, as pessoas que trabalham, Senhor, em trabalhos essenciais, entregadores, funcionários de supermercado, aquelas pessoas, Senhor, que estão na linha de frente e, portanto, mais expostos. Pedimos a Tua proteção para eles nesses dias pandêmicos. E, ó Senhor, nós queremos orar também pelo fim da pandemia, por que não? Nós sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que Te amam. Nós Te amamos, nós recebemos o que está acontecendo, nós aceitamos o que está acontecendo, mas nada impede que oremos pedindo o fim dessa situação. Ó Senhor, são tantas pessoas partindo para a eternidade. Nós pedimos que nos ajudes a proteger a nossa própria vida, tomando os cuidados que são necessários, mas que também nós possamos, Senhor, nos preocupar com essas pessoas que estão partindo, que alguém perto delas possa lhes falar da importância de uma decisão ao lado de Jesus. Oramos pelos membros da igreja que já estão aflitos para voltar a cultuar presencialmente. Dá a eles calma e paciência, dá a eles a sabedoria de administrar esse tempo em que estão reclusos nos seus lares, em suas casas. E agora, Senhor, abençoa-nos enquanto meditamos na Tua palavra, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia ou acessar o texto bíblico no seu celular, no texto de Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículos 46 a 56. Hoje, em muitas partes do mundo, varia de país para país, mas em muitas partes do mundo se celebra o Dia das Mães, e é o caso nosso no Brasil. Celebramos hoje o Dia das Mães e nós queremos meditar nesta manhã sobre alguém que foi uma mãe modelo, digamos assim. E o nosso título, então, hoje é Modelo de Mãe Cristã, baseada a mensagem em Lucas capítulo 1, versículos 46 a 56. Diz assim a palavra do Senhor. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque deu atenção à condição humilde de sua serva. A partir de agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Poderoso fez grandes coisas para mim. O seu nome é santo.
e a sua misericórdia passa de geração para geração sobre os que o temem. Manifestou o poder com seu braço, dispersou os que eram arrogantes nos pensamentos do coração, derrubou dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Aos famintos encheu de bens, e de mãos vazias mandou embora os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia para com Abraão e sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Senhor, mais uma vez oramos pedindo a aplicação da Tua palavra às nossas vidas. Muito obrigado pela presença das mães em nossa biografia. É tão bom, Senhor, ter sido cuidados por mães tão zelosas, tão carinhosas, que nos disciplinaram, que nos alimentaram, que nos vestiram, enfim, que tudo fizeram para que sobrevivêssemos com qualidade e chegássemos até este momento. Muito obrigado por isso tudo, pela presença das nossas mães ao nosso lado, aqueles que ainda as temos, e pedimos por aqueles que delas já se despediram, para que este dia não seja um dia de tristeza, mas seja um dia de agradecimento a Ti pela presença daquela que foi a mãe. Muito obrigado por tudo e abre agora o nosso entendimento para a compreensão da Tua palavra e a aplicação dela em nossas vidas. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Viveu na Inglaterra um pregador muito famoso e era pregador, pastor de uma grande igreja, uma igreja que fica bem perto do centro de Londres, chamada Capela de Westminster. Ela ficou mais famosa ainda quando, depois desse pastor, foi pastoreada por Martin Lloyd-Jones, um grande pregador, um grande expositor da palavra de Deus. E esse pregador se chamava Campbell Morgan. Campbell Morgan foi então pastor dessa igreja Capela de Westminster, e ele ficou ali 25 anos, escreveu muitos livros, eu tenho alguns deles na minha biblioteca, são excelentes comentários da Bíblia, eram muito bons os sermões que ele pregava. Então ele foi uma referência para várias gerações. Mas ele foi casado e teve 4 filhos. E Deus deu a ele o privilégio de que os 4 filhos também se tornassem ministros do Evangelho. Os 4. E um dia houve uma reunião em casa, uma reunião de família, todos os filhos presentes, os cônjuges e os netos e tal. E aí uma pessoa perguntou assim, perguntou para um filho, para um desses 4 ministros, 4 filhos, e aí, qual desses Morgans, todos eles eram Morgans, qual desses Morgans é o melhor pregador? E esse filho ao qual perguntaram, mirou o pai, mas respondeu assim, mamãe. Olhou para o pai, mas disse, mamãe. Meus irmãos, o papel das mães nunca é exagerado. A Bíblia fala de mães maravilhosas, como Sara, como Débora, como Ana, como Dorcas, mães maravilhosas não só na criação dos seus filhos, mas também na vivência cristã. Eram pessoas tementes a Deus, mulheres que construíram, que fincaram as bases em Deus, as bases dos seus lares. E aqui hoje, mas evidentemente que a melhor de todas essas mães, a mais importante, a mais famosa, sem dúvida alguma, é Maria. Maria ocupa um lugar ímpar na história da fé cristã, por ter sido ela escolhida para ser a mãe do Salvador. E ao receber a mensagem do anjo, dizendo que ela seria a mãe do Salvador, a mãe do Messias, a mãe do Cristo, esperado
multissecularmente pelos judeus, a Bíblia diz que ela explodiu num cântico de louvor. E o que eu li aqui é justamente o que ela cantou. Eu quero lembrar a você que o cristianismo é uma religião que canta, é uma religião que celebra a sua fé. Não canta qualquer coisa, é exigente, canta as doutrinas principais da sua fé, canta um conteúdo que reflita o conteúdo da fé. Então a música cristã, ela é influenciada, você viu até aqui agora nos cultos, e vamos continuar, depois da mensagem ainda tem mais 2 cânticos, o cântico cristão é influenciado pela mensagem cristã. Na verdade, é um meio de se veicular a mensagem cristã. O Cântico de Maria, esse cântico chamado tradicionalmente de Magnificat, porque a primeira palavra desse cântico na tradução Vulgata latina é Magnificat. Então a minha alma magnifica, a minha alma enaltece, a minha alma engrandece, diz a nossa tradução, ao Senhor. Então nesse cântico nós temos algumas qualidades de Maria reveladas aqui nas entrelinhas. E eu anotei pelo menos 5 qualidades de Maria aqui. A humildade, a pureza, o conhecimento, a oração e a consagração da sua vida ao Senhor. 5 qualidades. Vamos começar então pelo primeiro. Maria era humilde. Diz ela no versículo 48, assim, porque deu atenção, falando de Deus, à condição humilde de sua serva. Deu atenção à condição humilde de sua serva. É interessante que Maria, ela se chama a si mesma de humilde. E no texto que nós não lemos, que é a saudação do anjo, a conversa dela com o anjo Gabriel, versículo 38, Maria disse, depois que ela soube de todo o projeto de Deus para ela, ela disse: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. É interessante que o nome Maria é uma adaptação grega do nome hebraico Miriam, e Miriam em hebraico quer dizer rebelde. Então Maria, literalmente falando, quer dizer rebelde, mas ela não se rebelou contra o Senhor, pelo contrário, ela disse: aqui está a serva do Senhor. E eu quero chamar a sua atenção para esta palavra que ela usou, a serva. Eu quero chamar a sua atenção para isso porque há uma tendência, em geral, de achar que Maria é senhora, e ela é muito chamada de senhora por aí, mas ela mesma não se chama de senhora, não é? Ela jamais pretendeu se chamar Regina Célia, que em latim quer dizer Regina, rainha, Célia do céu. Ela nunca quis, jamais pretendeu ser chamada de rainha do céu, rainha da terra, rainha do mar, rainha de lugar nenhum. Ela se colocou no lugar de serva, de escrava do Senhor. E ela provou isso, por exemplo, quando ela foi lá no primeiro milagre de Jesus, foi um casamento em Caná da Galileia, e durante a recepção acabou o vinho, e isso era um fiasco social imperdoável. E ela, quando percebeu isso, ela tinha antenas ligadas, quando ela percebeu isso, ela chamou o Senhor Jesus, o seu filho, e chamou e disse para ele: olha, acabou o vinho aí, faz alguma coisa. Aí Jesus deu uma resposta, e depois ela responde a Jesus dizendo o seguinte para os garçons, chamou os garçons e disse: fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. Ela não diz: fazei tudo quanto eu vos disser. Ela disse: fazei tudo quanto ele vos disser. Meus queridos irmãos, a espiritualidade mais coerente com a do Novo Testamento é aquela que aponta para Jesus e diz: segui-o. É a Jesus que você deve seguir, não é ao pastor, não é a liderança de igreja nenhuma, não é santo algum, nem mesmo Maria. Ela aponta para Jesus: fazei tudo o que ele
Jesus vos disser. Então, a primeira característica das 5 de Maria, ela era humilde. Em segundo lugar, ela tinha um caráter puro. Ela era detentora de um caráter puro. O versículo 49, ela diz: porque o poderoso fez grandes coisas para mim, o seu nome é santo. Veja só, ela diz que Deus, o poderoso, fez grandes coisas para ela. E por isso, e não só por isso, mas também por isso, o seu nome é santo. O seu nome é santo. E Maria, ela fez uma opção pela santidade. Quando alguém chama Santa Maria, no sentido bíblico está certo, porque ela era uma santa, não no sentido tradicional da palavra Santa Maria, da expressão, mas no sentido bíblico, porque Deus nos chamou a todos para sermos santos. Todos, homens, mulheres, todos nós somos chamados para sermos santos. Alguns preferem fechar os ouvidos e não atender a esse chamado, preferem chafurdar na lama do pecado, enquanto outros preferem, sim, o caminho perfumado, a trilha perfumosa da santidade. E Maria escolheu isso, e ela escolheu ser santa. Então, ser santo é uma escolha que você faz. A Bíblia diz em Salmo 51:5 que Maria que todos nós fomos concebidos, em pecado. Então existe um hino religioso que diz: ó Maria concebida sem pecado original. Não está correto, não bate com a palavra de Deus, que diz que Maria também nasceu em pecado. E a prova disso é que no versículo 47 ela diz: o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. O meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Ora, eu vou perguntar a você, quem é que precisa de um Salvador? Será que o Espírito Santo precisa de um Salvador? Você vai responder: não, não precisa. Não precisa por quê? Porque ele já é santo, é um Espírito Santo. Ele é Deus, não precisa de Salvador. Será que os anjos precisam de um Salvador? Também não precisam. Não precisam porque eles já vivem na comunhão do céu, eles vivem em torno do trono de Deus, então eles não precisam de um Salvador. Então quem é que precisa de um Salvador? Você precisa, eu preciso, nós precisamos de um Salvador porque somos pecadores. Então quando Maria diz: o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, ela está dizendo: eu sou uma pecadora e todo pecador precisa de um Salvador. É isso que ela está dizendo. Ela está reconhecendo a sua condição pecaminosa, mas ao ter sido escolhida por Deus para emprestar o seu útero à divindade, ela só foi escolhida porque ela fez uma opção pela santidade. Ela fez uma opção pela santidade. E quando o anjo Gabriel deu a ela a mensagem de que ela seria mãe do Salvador, ela se pergunta: mas como é que isso vai acontecer? Não é? É uma pergunta muito sensata, por sinal. Está no versículo 35. No 34 ela pergunta: como pode isso acontecer se eu não conheço na intimidade homem algum? Nem casada ela era, não vivia ainda com um noivo, era só noiva, mas não vivia com o seu marido. Então, como é que ela pode conceber? E o anjo então responde a ela. O anjo responde da seguinte maneira, versículo 35: o Espírito Santo virá sobre ti. Qual Espírito? Santo. Presta atenção nisso. O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso aquele que nascerá será santo. Veja que num versículo só, 2 vezes aparece a palavra santo, o adjetivo santo. O Espírito é santo e aquele que vai nascer de ti, Maria, será santo e será chamado Filho de Deus. O que quer dizer tudo isso, queridos irmãos? Quer dizer que se nós não falarmos a linguagem da santidade, nós não poderemos nos comunicar com Deus. Deus só entende essa linguagem.
a linguagem do Espírito Santo. E o seu filho será santo, e todos os seus filhos também santos deverão ser. Aliás, Hebreus 12, 14 diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então Maria era humilde, Maria era santa, no sentido de oferecer a Deus uma vida pura, uma vida limpa. E em terceiro lugar, Maria conhecia a palavra de Deus. Maria conhecia a palavra de Deus. E é interessante aqui, porque as pessoas que se dão ao trabalho de analisar o cântico de Maria, flagram nele várias semelhanças com o cântico de Ana, lá em 1 Samuel capítulo 2, várias semelhanças. É quase que um plágio, digamos assim. Ela na memória dela já havia essas palavras todas. Ela tem isso na sua cabeça, no seu coração. E também, além da oração de Ana, ela também era familiarizada com salmos da Bíblia, porque várias frases aqui são encontradas no livro de Salmos. Então Maria conhecia a palavra de Deus. Agora, isso para mim é super, hiper admirável. Sabe por quê? Porque tinha uma norma, tem até hoje essa norma, eu vi no site, um site judaico, uma norma que diz assim: mulheres e escravos estão isentos do estudo da lei. Mulheres e escravos estão isentos do estudo da lei. Os homens não, os homens eram obrigados a estudar a lei. Homem judeu tinha que ler a Bíblia, estudar os 5 primeiros livros da Bíblia diariamente. Estudar, não só ler, estudar, que é perguntar por que isso é assim, por que aquilo outro não é desse jeito, que significa esta palavra, que significa esta frase, ou seja, estudar. Homens, mulheres não. Mulheres não eram obrigadas. Mesmo assim, mesmo isenta de ter que estudar a palavra de Deus, Maria estudava a palavra de Deus, e ela memorizava a palavra de Deus, porque ela está citando essas palavras na casa da sua prima Isabel, e ela provavelmente não tinha como manusear os rolos, ela está também sabendo isso tudo de memória, como Jesus, domingo passado, vimos na tentação, tudo de memória. Meus queridos amigos, esse conhecimento é necessário. Maria escondia a palavra de Deus no seu coração para não pecar contra Deus. Ela possuía esse conhecimento, ela escondia a palavra. Eu acho que se ela vivesse hoje, ainda hoje, ela teria a palavra, teria traduções diferentes da Bíblia, iria ler a Bíblia no celular, iria ouvir a Bíblia, em vez de ficar ouvindo e vendo novela, em vez de ficar vendo e ouvindo BBB, que é uma das coisas mais imorais que eu já vi na minha vida, só de passagem, nunca vi todo o programa. Maria não dedicaria o seu tempo a BBB, a novela, não dedicaria o seu tempo ao humor imundo de muitos humoristas nacionais. Então Maria conhecia a palavra de Deus, ela escondia essa palavra no seu coração para não pecar contra Deus. Mas tem mais. Em quarto lugar, Maria era dedicada à oração. E aqui eu quero lembrar um episódio, logo depois que Jesus vai para o céu, ele tem a ascensão dele para os céus, e os discípulos voltam do Monte das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, a distância da caminhada de um sábado, ou seja, cerca de 1 quilômetro. E quando eles chegaram à cidade, eles subiram ao aposento superior, o chamado cenáculo, onde estavam reunidos Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote, Judas, filho de Tiago.
os discípulos estavam reunidos numa reunião de oração. Jesus foi embora, eles voltam para casa e estão reunidos numa reunião de oração. Agora ouça Atos 1,14. E unidos todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Quem estava na reunião de oração? Maria. Então Maria era uma mulher também dedicada à oração. Ela sabia que os problemas da vida são muito graves e muito pesados para a gente lidar com eles sem oração. Mãe que ora, como é bonito mãe que ora. Eu acho que é típico das mães orarem a Deus, as mães cristãs. Elas sabem que não dariam conta de criar uma criatura, de criar filho, sem a sabedoria, sem a assessoria da sabedoria de Deus. Eu trago um exemplo do século IV, um exemplo da história da igreja. No século IV vivia na cidade de Tagaste. Tagaste era uma cidade que ainda hoje existe com outro nome árabe agora, porque fica no norte da África, mais especificamente na Argélia, mais especificamente uma cidade chamada Souk Ahras. Souk Ahras. Nessa cidade vivia uma senhora cristã piedosa chamada Mônica. Ela era casada com o senhor Patrício. Ela era cristã piedosa, o senhor Patrício não queria ouvir de jeito nenhum a palavra de Deus. Pois bem, no ano 354 nasceu-lhes um filho ao qual deram o nome de Aurélio Agostinho. Aurélio Agostinho foi crescendo, mas ao invés de seguir a mãe para a igreja, ele seguia o pai para o mundo, e isso deu muita dor de cabeça para a irmã Mônica, e ela orava e chorava dia e noite, orava e chorava dia e noite, até que um dia ela foi procurar uma palavra com o pastor da igreja da cidade, e o pastor disse para ela: continue, irmã, continue orando, porque é impossível, diz ele, é impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. É impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. E ela saiu da igreja, foi embora e continuou orando, e o menino continuou crescendo, continuou incrédulo, era um intelectual brilhante, mas aí a incredulidade tomou conta do seu intelecto também. Mas aos 32 anos, Agostinho se converteu na cidade de Milão, na Itália. Ele, ouvindo um grande pregador chamado Ambrósio, ouviu a mensagem, ouviu várias vezes, ele foi ouvir Ambrósio por curiosidade e acabou então se convertendo, se tornou um cristão, e não apenas um cristão. Deus, quando ouve as nossas orações, Ele as responde de um modo tão surpreendente, que Ele atende e faz muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Ele não só se tornou um cristão, mas se tornou um líder cristão. E não só se tornou um líder cristão, se tornou um líder dos maiores da igreja cristã, chamado hoje, na filosofia, na teologia católica especialmente, de Santo Agostinho. Santo Agostinho. Vale a pena orar. Eu sei que há várias histórias de mães que oraram por seus filhos, eu tenho várias aqui, eu poderia concentrar esta mensagem só em orações de mães que foram respondidas pelo Senhor. Mas tem mais. Além de tudo isso, em último lugar, Maria, além de orar, além de ser humilde, além de ser piedosa, estudar a palavra, em último lugar, ela levava a sério a sua fé. Levava a sério a sua fé. E ela mostrou isso com muitas maneiras. Por exemplo, quando o menino chegou ao tempo certo de ser levado ao templo, ela levou o menino ao templo para ser apresentado, não para ser batizado.
o bebê Jesus, mas para ser circuncidado, para ser apresentado diante de Deus. É porque Maria não achava que religião fosse um assunto que seu filho devesse escolher só quando ele fosse velho, só quando ele fosse adulto. Não, ela não pensava assim, diferentemente de muitas mulheres hoje, que pensam que, não, eu vou deixar o menino crescer e ele vai escolher a fé que ele quiser abraçar. Não foi assim. Maria levava a sério a sua fé e levou o seu filho para ser apresentado ao Senhor, fez questão de criar o seu filho na doutrina e na admoestação do Senhor, e mais, ela levava a sério a sua fé e por isso ela acompanhava de perto o ministério de Jesus. É impressionante, irmãos, como ela acompanha o seu ministério. De Caná à cruz, ou de Belém ao Gólgota, Maria é sempre vista dando suporte ao ministério de Jesus. Ou seja, não era um crente de altos e baixos. Maria não era o tipo de crente que no domingo crê e na segunda duvida. Não, havia uma constância na sua fé. E porque Jesus era também, ele na vida dela, ele era o Senhor. Ele era o Senhor. Eu quero terminar com uma frase de Calvino. Calvino, reformador do século XVI, escreveu uma obra volumosa, né? Obra de peso em muitos sentidos, e ele escreveu essa obra chamada Institutas da Religião Cristã. E essa obra abre-se com a seguinte frase, primeira frase das Institutas: quase toda a sabedoria que possuímos, isto é, a sabedoria verdadeira e saudável, consiste de duas partes: o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Sabedoria verdadeira, segundo Calvino, consiste de conhecer a Deus, de um lado, e conhecer a nós mesmos, do outro lado. Então, essa dicotomia se une para formar a sabedoria. Eu quero dizer a você que Maria, a mãe Maria, mãe modelo, tinha conhecimento de Deus, por isso ela o glorificava, por isso ela canta: a minha alma engrandece ao Senhor. E em segundo lugar, ela conhecia a si mesma também, por isso ela se humilha. E nisso, queridos irmãos, reside o segredo da sua vitória, o segredo da sua vitória como mulher, como pessoa, como esposa, especialmente como mãe: conhecer a Deus e se conhecer. Senhor querido, nós te damos graças pelo exemplo de Maria. Obrigado pela sua consagração a Jesus Cristo, pela sua dedicação, por levar a sério a fé no Filho de Deus, o qual a amou e a si mesmo se entregou por ela e se entregou por todos nós. Continua, pois, abençoando as nossas mães neste dia especial. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. São momentos que eu não me esquecerei jamais.
preciso te falar de amor, eu preciso te falar da minha gratidão. Receba essa canção, mãezinha, quero dedicar esse momento ao Senhor. E bendito aquele dia em que eu nasci de você. Louvado seja Deus, porque você é minha mãe. Nunca alguém me olhou assim com tanta emoção. Quando ouço a sua voz, escuto a mesma canção que você cantava quando eu chorava sem querer dormir. E com lágrimas você orava por mim. Palavras de amor, palavras de paz, são momentos que eu não me esquecerei jamais, jamais. Mãe, eu preciso te falar de amor, eu preciso te falar da minha gratidão. Receba essa canção, mãezinha, quero dedicar esse momento ao Senhor. E bendito aquele dia em que eu nasci de você. Louvado seja Deus, porque você é minha. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Abra os braços e sorria. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Todo dia é seu dia. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Abra os braços e sorria. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Todo dia é seu dia, mãe. Eu preciso te falar de amor, eu preciso te falar da minha gratidão. Receba essa canção, mãezinha, quero dedicar esse momento ao Senhor. E bendito aquele dia em que eu nasci de você. Louvado seja Deus, porque você é minha mãe. Eu preciso te falar de amor, eu preciso te falar da minha gratidão. Receba essa canção, mãezinha, quero dedicar esse momento ao Senhor. E bendito aquele dia em que eu nasci de você. Louvado seja Deus, porque você é minha. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Minha mãe. Obrigado, irmã Thalita. Deus abençoe as nossas mães. Você. Amém. Como você. Parabéns pela palavra. Desde que começamos o nosso isolamento, como igreja, você como família, a nossa juventude desejou realizar um projeto para dar assistência àqueles em situação de vulnerabilidade. Alguns idosos, principalmente idosos de nossa igreja, precisavam e precisam ainda de acompanhamento. Por conta desse fato, nossa juventude se reuniu e, através de um projeto chamado Juventude Solidária, eles estruturaram algumas ações para servir aos idosos de nossa igreja. Portanto, se você, idoso, tem alguma necessidade
pode contar com a juventude, pode contar com a nossa igreja. Entre em contato conosco, com algum jovem, com a nossa liderança. Ramon é o líder do Ministério da Juventude de nossa igreja, seminarista Ramon, e você terá o apoio necessário. Se você não tem o telefone do Ramon, você tem o telefone de vários membros da igreja que têm o contato dos jovens da igreja e também do Ramon. São ações como, por exemplo, compra de alimento, não só a compra, mas também a entrega desses alimentos na casa desses idosos que necessitam. Remédios, ultrassom. Uma ultrassom bonita do Juventude Solidária é o acompanhamento em oração, através de oração ou qualquer outro contato, é claro, não presencial, para a segurança deles, mas de outras formas. Então está aí uma dica para você, se um familiar seu, um amigo seu, uma pessoa do seu conhecimento precisa desse apoio da juventude de nossa igreja no projeto Juventude Solidária, pode entrar em contato. O vídeo que nós vamos ver agora, ele faz parte desse grande projeto Juventude Solidária. O vídeo diz respeito a depoimentos de membros de nossa igreja. Bem específico, bem fechado. São depoimentos de membros de nossa igreja, a começar deste vídeo que vamos ver, 2 jovens de nossa igreja. Em outras semanas vamos ver outros testemunhos de pessoas de dentro ou não da área da saúde na nossa cidade, que ou pegaram Covid-19 e já estão trabalhando, já estão prontos para o ato do serviço, ou que ainda estão em casa. Então são vídeos impactantes para nós, e a intenção da juventude é esta, para terminar a minha palavra, é que os nossos idosos, ao verem esses vídeos, eles reconheçam a importância de se cuidar, de ficar em casa. Sabe por quê? Os jovens descobriram que muitos dos idosos da nossa igreja e outros tantos não estão tão preocupados com essa questão da Covid-19. Então essa é a preocupação da nossa juventude, e aqui vai o primeiro vídeo do Juventude Solidária, com a participação de 2 jovens de nossa igreja. Antes de soltar o vídeo, quero dar uma palavra. Um desses jovens, por exemplo, essa que vai falar, eu tive a oportunidade de orar com ela quando ela estava em plena doença. Ela não conseguia falar, a ponto de ela parar de falar para nós orarmos e ela poder descansar. Hoje ela está bem, graças a Deus, mas foi muito séria a situação dessa jovem. Vamos ver o vídeo. Bom, na segunda semana de março eu tive contato com uma pessoa que estava infectada com Covid-19 e logo 2 dias depois eu comecei a sentir alguns sintomas. Muita febre, muita dor de cabeça, cansaço. Então meu irmão me levou ao hospital. Como ainda estava no começo de tudo, como eu não tenho idade, não sou de risco, os médicos me aconselharam a ficar em casa, em isolamento, descansando, mas ao longo desses dias eu fui piorando a minha falta de ar, a minha febre, dor de cabeça que não passava, então eu voltei ao hospital. Dessa segunda vez eu precisei ficar no soro e fiz o exame do Covid-19 que deu positivo. Com isso, mais 14 dias em isolamento total dentro do meu quarto, sem contato com ninguém, somente para pegar comida, e eu precisei ir ao médico mais 2 vezes com falta de ar, ainda com febre, dor de cabeça. Então eu queria passar para vocês a importância de respeitar a quarentena, de respeitar esse isolamento. É uma doença muito séria, não só para você, como para sua família, as pessoas de risco.
Então procurem lavar sempre a mão, usar álcool em gel, usar máscara se precisar ir na rua, e só vá na rua se realmente for preciso ir na rua, porque além do medo com a sua saúde, fica o medo de passar para as pessoas da sua família, para as outras pessoas na rua que você não conhece, podem ter alguma doença séria. Então vamos respeitar a quarentena, vamos ficar em casa, que tudo isso vai passar. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com o Covid-19. Na segunda quinzena de março, a minha irmã foi testada positivo, fazendo com que a rotina aqui de casa mudasse completamente. Nós já estávamos em isolamento social e a partir de então ela ficou durante 20 dias no quarto, isolada, sem nenhum contato com a família. Durante esses 20 dias eu acreditei que eu estivesse na lista dos famosos assintomáticos, porque eu não tinha sintoma nenhum e até então não apresentava nenhum tipo de risco de Covid. Eu era o único que saía para ir no mercado, eu era o único que fazia as coisas aqui dentro de casa. Sendo que a partir do 20º dia, quando ela já estava se recuperando, eu comecei a sentir a perda do olfato, do paladar, febre e dor no corpo, que isso durou uma semana. Eu não consegui fazer o teste, porque eles não estavam fazendo o teste com pessoas que não eram dadas como graves, já que eu não tinha sentido falta de ar até então, mas a importância da gente pensar que o uso de máscara e o uso do isolamento social foi crucial para que eu não estivesse na rua passando para outras pessoas sem ter a noção de que eu poderia estar transmitindo o vírus para alguém. Eu acho que a gente só vai vencer se a gente estiver em comunidade, em conjunto, ajudando uns aos outros e orando para isso tudo acabar logo. Fique em casa, lave as mãos, se protejam, protejam quem vocês amem e nós vamos vencer. Fé em Deus. Espero que este vídeo que vocês viram possa ter alertado você. Fique tranquilo, porque depois do culto deste domingo à noite, nós estaremos disponibilizando através do WhatsApp este mesmo vídeo na versão para o WhatsApp, que é um pouquinho diferente dessa versão, formatação, na verdade, diferente desta versão que você acabou de assistir. Então, a partir desta noite, do culto desta noite, nós iremos disponibilizar, talvez o pastor, que tem um grupo tão grande de WhatsApp dos membros da igreja, pode disponibilizar esse vídeo. Nas outras semanas, nós teremos outros testemunhos de pessoas que nós estamos previamente contactando, conversando, explicando o projeto, e já temos vários testemunhos muito importantes para soltarmos. Nós queremos agradecer a você que está nos acompanhando neste culto, que esteve conosco, que adorou a Deus junto conosco. Queremos convidá-lo, às 19 horas estaremos de volta neste mesmo canal, o site da igreja, o Facebook, o YouTube, você pode escolher por onde quer cultuar a Deus junto conosco. E nós queremos também, e eu faço um desafio a você, para você convidar alguém nesses dias aí de pandemia. O pessoal não tem muito programa, não pode sair, então manda uma mensagem dizendo: venha cultuar comigo, acompanhe esse culto aqui, veja e depois me diga o que você achou, alguma coisa assim, para pegar, né, e convidar as pessoas. Aproveitar os dias de pandemia para evangelizar. Quero agradecer aos 8 irmãos que tornaram possível a feitura deste culto e a gravação e tudo mais. Na gravação nós temos na SECOM, Secretaria de Comunicação, hoje os irmãos Luiz e Luciana Persiliano, o casal 20 que está sempre ali, o Pedro Paulo Paranhos Brandão Júnior, obrigado, Carlos Roberto, também obrigado, e o Ministério de Música, na pessoa do ministro Eduardo Transcoveski, o Matheus Marcelino na bateria e a Thalita Siqueira no piano e na voz. Vocês foram fantásticos, Deus abençoe vocês. Obrigado também ao irmão João Marcos Sorém,
que representa a Gerad, gerência administrativa, dando o apoio logístico a este culto. Deus abençoe você, é muito bom tê-lo conosco neste culto, foi bom tê-lo e será melhor ainda tê-lo logo mais às 19 horas. Vamos orar. Deus, nós pedimos que Tu nos despeças desta reunião com o coração guardado pela Tua graça maravilhosa. Muito obrigado por tudo e pedimos que continues a nos ajudar em todos os âmbitos da nossa vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.